Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Valquíria é de São Paulo. Ela é professora aposentada e tem 86 anos. Em 1991, ela sofreu um grave acidente de carro. Precisou passar por várias cirurgias, teve 2 paradas cardíacas e uma EQM. Hoje, ela tem certeza de que nós não estamos abandonados nunca. Vamos conhecer a história dela? Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Boa tarde, Dona Valquíria. Muito obrigado por aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte e pelo menos 2 outras histórias muito interessantes que a senhora já me contou também. Peço, por favor, que a senhora se apresente, o que a senhora fazia, porque eu sei que agora a senhora está aposentada, de onde a senhora está falando e nos conte tudo, no maior detalhe que for possível. A palavra está com a senhora. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Valquíria Paiva, eu sou professora aposentada, moro em Sete Lagoas, Minas Gerais. E em 1991 eu passei por um acidente. Eu estava dirigindo o carro, tive uma queda de pressão, desmaiei no volante. E o carro bateu em poste. O poste caiu no banco do passageiro. E eu fui levada para o hospital. Uma pessoa que passava no momento me pegou, me levou para o hospital. Passei por várias cirurgias. Tirei baço, tirei um pedaço do intestino, coloquei bolsa de colostomia. E depois que eu passei por tudo isso, eu já estava no quarto, tive uma hemorragia, voltei para a sala de cirurgia, estancando essa hemorragia, meu coração parou 2 vezes, mas eu sobrevivi. Só que eu fiquei em coma. Isso era na segunda-feira da formatura da minha filha, da semana da formatura da minha filha. E eu só voltei do coma na quinta-feira, já à noite. E a quinta-feira era a missa de formatura da filha, e era meu aniversário de 51 anos. Aí, depois disso, recuperando mais tudo, fui para casa, recebi alta. E durante esse tempo em que eu estive no coma, eu fixei na minha mente, eu tenho isso até hoje na minha cabeça, eu parecia que eu estava assistindo uma festa. Com as pessoas movimentando, para lá, para cá, tudo em preto e branco. E no meio dessas pessoas que movimentavam, tinha um senhor, já idoso, de gravatinha borboleta, todo cavanhaque, daquelas coisas todo, e ele muito sério. Eu lembro que eu pensei assim, ele não deve estar gostando dessa festa, porque na minha cabeça era uma festa, que eu achava que era festa, porque eu estava na semana da festa. Aí ele deu um sorriso para mim. Não me falou nada, mas me sorriu. Aí depois que a gente estava em casa, já tinha recebido alta, ainda com bolsa de colostomia, aguardando para fazer uma outra cirurgia depois na retirada da bolsa, eu recebo uma vizinha minha que veio pedindo, falou que tinha recebido um telefonema de uma senhora que tinha rezado muito por mim, mas que não me conhecia, e que ela queria fazer uma oração de agradecimento, mas ela queria fazer na casa dela, que ela não me conhecia, não tinha ligado para minha casa, porque ela era espírita, ficou com medo de que eu não aceitasse. Pediu a vizinha para me conversar comigo, se eu tivesse condições, se ela poderia me levar lá, deu o endereço e tudo mais. Aí eu falei, pronto, o fato dela ser espírita não atrapalha nada para mim não tem problema nenhum não. Aí a vizinha se dispôs a me levar e lá fomos nós.
A casa da senhora, uma casa muito humilde, tudo muito arrumadinho, muito bonitinho, mas muito humilde. Aí nós entramos para um quarto para fazer a oração, que ela queria fazer a oração de agradecimento. Eu vi um quadro lá com um cara igualzinho o senhor que eu tinha visto no período de compra. Aí eu assustei com aquilo, ela me perguntou o que foi que aconteceu. Eu falei, não é nada, não. Eu falei, não, pode falar. Aí eu falei assim, é porque eu vi esse moço quando eu estava em coma. E eu não sei quem é ele. Aí ela falou comigo assim, foi a ele que eu rezei e pedi que olhasse por você. Aí eu quis saber quem era. Ela me deu as explicações, falou que era Bezerra de Menezes e que ela tinha pedido a ele para cuidar de mim. Eu, muito curiosa, saindo dali, né? Fui pesquisar, fui ler a respeito da vida dele, queria saber quem era, né? E as coisas foram assim, acontecendo de uma forma assim muito, como quem diz assim, eu quase que fui, posso dizer que fui levado. As coisas foram sucedendo. A partir desse momento eu me senti uma pessoa mais fortalecida na fé. Eu sabia que eu estava sendo amparada, ajudada. Inclusive eu vi a cara da pessoa que estava me ajudando. Isso fortaleceu muito a minha fé. E com essa fé muito elevada, muito coisa, me deu assim uma certeza absoluta de que eu não estava sozinha no mundo. Eu tive coragem e acabei meu casamento. Porque, aliás, não acabei, já estava acabado, né? Só faltava acertar os ponteiros. Aí, depois disso, eu fiquei com só uma filha, adolescente, que era mais nova, estava com 12 anos, morava comigo, as outras já estavam em Belo Horizonte estudando. Achei difícil ficar ali, que era um bairro muito visado, com muito acidente de invasão e tudo. Aí eu troquei a casa por um apartamento. Fui morar num apartamento que era mais seguro. E quando eu estava nesse apartamento, já morando já nesse apartamento já há bem tempo, eu fui fazer um trabalho, ajudar a síndica a fazer um trabalho de uma reforma na portaria. Nós fomos fazer pesquisa de preço. O rapaz que ganhou o negócio chegou lá para conversar com a gente. Aí ele olhou para mim e me encarou assim, falou comigo, sabe que tem um pedido de inquilino? Eu falei, tem. Aí ele falou comigo, sabe que sofreu um acidente há uns tempos atrás? Eu falei, sofri. Aí ele falou comigo assim, eu levei a senhora para o hospital. Eu falei assim, olha, mas que coisa bacana, que coisa boa, tal. Aí eu virei para ele e falei assim, mas como você ficou sabendo disso? Ele falou assim, eu sou filho da Maria. Maria trabalhou na casa da senhora, eu nasci na casa da senhora. Aí eu achei a coisa muito sensacional, sabe? Porque realmente, há mais de 20 anos atrás, eu tinha tido uma empregada que teve uma criança lá em casa. Ela veio da roça para morar comigo. Ela veio porque estava escondendo a gravidez da mãe e essa criança nasceu lá em casa. E era esse menino, que depois já era rapaz, que me atendeu, né? Me levou no hospital. E eu, até hoje, tenho amizade com ele, tudo. Ele tem uma loja aqui em Sete Lagoas, veste com vidro blindado. E eu achei isso muito bacana. E hoje eu tenho uma vida muito tranquila, graças a Deus, sabe? Muito bom. Tem uma outra história, não tinha? Que era para sua filha? Então, eu fui diagnosticada com câncer de mama. E nessa época, a minha neta morava comigo lá em casa. Ela era novinha e ela começou a ver uma vovó dentro de casa, que a gente pesquisando, chegamos à conclusão de que era a minha mãe, que ela inclusive conversava com ela
Isso que a minha mãe, a vovó falou com ela que chamava a vovó Zezé. Vovó Zezé. Minha mãe chamava Maria José e ela é chamada de Dona Zezé. Então a gente chegou à conclusão de que ela estava vendo a minha mãe. Isso, nesse meio tempo, estava sendo feito andamento das minhas filhas, tratando os negócios para marcar a minha cirurgia do câncer de mama. Aí, nesse meio tempo, entre essa confusão aí, a minha filha sonhou com a minha mãe. Sonhou com a minha mãe e diz ela que minha mãe, andando depressa na rua, que ela chamou a avó, vem cá, avó, quero conversar com você. Ela falou assim, minha filha, eu não posso parar, eu estou muito apressada, eu estou indo trabalhar. Eu vou trabalhar com o Regis. Aí ela chegou lá em casa e falou comigo assim, mãe, você conhece algum Regis? Eu falei, não conheço não. Ela falou assim, vovó conhecia? Eu falei, não sei, por que você está perguntando isso? Ela falou, porque eu sonhei com vó e ela falou comigo que não podia conversar comigo, ela estava atrasada, que ela ia trabalhar com o Regis. A Aninha falou que vovó não estava vindo mais, que vovó ia trabalhar. E o que é Regis? Eu falei, não sei, não conheço Regis, não lembro de minha mãe falar de Regis nenhum, não. Isso na semana seguinte, veio o recado do chefe dela que tinha conversado na oncologia do Felício Roxo e passou para ela o telefone do chefe, que era para ela comunicar com o chefe para marcar minha cirurgia. Aí ela foi e ligou. Quando ela ligou, o chefe atendeu e tal, falou que o doutor Luiz tinha falado e tal, coisa que... Aí só falou com ela assim, mas tem uma coisa, minha filha, eu não vou poder fazer a cirurgia da sua mãe, porque eu estou com um congresso marcado. Mas eu já conversei com o Regis, ele vai fazer a cirurgia da sua mãe. Aí minha filha falou assim, nossa, ela até sentou-se e falou assim, meu Deus do céu. Eu falei assim, olha, mas uma coisa, eu entrei para a cirurgia com a maior confiança do mundo, hoje em dia eu sou uma pessoa assim, eu tenho confiança nas coisas. Daí para frente minha vida virou assim, outra coisa. A minha fé fez um zoom muito grande, sabe? E eu hoje não tenho medo de nada, não. Nada me espanta, não. E com mais um detalhe, viu? Quando eu fui na primeira consulta com o Regis, antes da cirurgia, ele me contou que a mãe dele era de 7 Lagoas. Aí eu virei para ele e falei assim, é de que família? Labate. Aí ele falou comigo assim. Aí eu virei para ele, uai, engraçado, meu pai e minha mãe tinham um compadre que morava do lado da nossa casa, que era o Xixilo Labate. Era São Francisco de Xixilo. Ele falou assim, meu avô. Para você ver que o Regis, então, foi para casa também, não, né? Porque o Regis era neto do compadre do meu pai e da minha mãe. Morava na casa do lado da casa deles. Não é? São coincidências que eu acho que não existem. São providências, não são coincidências. Tem mais alguma história que a senhora queira contar? Uai, não. O que é isso? Não chega, não? Quando a senhora me contou ontem, a senhora deu mais detalhes da sua neta. A senhora poderia falar um pouquinho mais como é que foi o processo da sua neta começar a enxergar, falar que estava falando com alguém? Aliás, a sua neta se chama Ana? Ana. E ela tinha quantos anos quando isso aconteceu? Ela devia ter beirando 2 anos de idade. E como é que foi o processo até vocês chegarem à conclusão de que ela estava falando da sua mãe? Ela chegou a dar as características da minha mãe, as características físicas. Ela falou assim, a vovó é gorda, minha mãe era obesa. Parece com a vovó Quilil, que ela tem os olhos azuis igual de vovó Quilil. Aí, então ela começou a dar essas características, né,
da minha mãe. E depois ela falou que chamava vovó Zezé. Aí vovó Zezé, minha mãe chamava Maria José, tinha apelido de Dona Zezé. Quer dizer, essa imagem, essa figura que ela viu, contou o nome para ela. Ela conversava com a mãe. Ontem você me contou que vocês mostraram uma foto da sua mãe para ela. Nós mostramos uma foto e ela falou, essa é a vovó Zezé. Tem uma coisa, antes da EQM, antes do acidente, a senhora me contou ontem também que era para sua filha estar naquele banco. Como é que foi isso? Eu tinha ido levá-la para fazer uma prova de inglês no IASG. Eu deixei ela lá, ela tinha acabado de sair, ela estava no banco do passageiro, ela tinha acabado de sair, eu estava voltando para casa. Quando aconteceu. Agora, eu estava excessivamente cansada nesse dia, muito cansada. E na hora do acidente ela já não estava mais no banco do passageiro, né? Ela já não estava, eu tinha acabado de deixar, de uns 10 minutos que eu tinha deixado ela lá, já estava a caminho de casa. E o poste caiu exatamente onde ela estava. Onde estaria minha filha. Qualquer coisa era para mim, não para ela não, né? Eu queria saber se a senhora se lembra de algum detalhe dessa festa, desse lugar, porque me chama a atenção que a senhora disse que era tudo preto e branco. Era tudo preto e branco. Um detalhe nesse preto e branco é o seguinte, parecia que tudo era assim, riscadinho de lápis. Sabe? As pessoas eram assim... Era um fundo branco e o contorno dos rostos parecia que era contornado assim de lápis preto. E eu achava que era festa porque as pessoas parece que elas mudavam assim de lugar, sabe? Então eu achei que era uma festa, um baile. Uma coisa que me chama muito a atenção no relato da senhora é como parece que todas as pessoas estão conectadas entre si. Eu também percebi isso. As coisas não são por acaso, né? Parece que há uma relação entre muitas pessoas muito além do que a gente pensa, né? Exatamente. Eu também penso isso. Agora, voltando a falar daquela festa, onde a senhora via tudo preto e branco, primeiro uma pergunta. Na hora a senhora estranhou estar vendo preto e branco ou pareceu natural? Pareceu natural. E aquele senhor também estava em preto e branco? Estava em preto e branco. Alguém mais olhou para a senhora? Sim. Tinha uma senhora que passava no meio, no movimento das pessoas, tinha uma senhora que me encarava muito, uma mulher linda, mas linda, 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 linda. Assim, daquelas belezas assim, de chamar atenção. Mas ela, toda em preto e branco também, mas o olhar dela, ela me chamava atenção, ela era bonita demais. Nunca mais vi essa pessoa. E ela sorriu como aquele senhor? Não, ela estava movimentando só, lá no meio, mas me encarando. E esse senhor, porque nós sabemos que ele tem uma relação com uma oração que uma senhora fez pela senhora. Mas ele estava num lugar, ele parecia deslocado desse lugar ou essas pessoas estavam juntas com ele? Ele estava fora. O movimento todo lá, ele parecia uma fotografia, assim. A sensação que eu tinha é que era um quadro com a fotografia dele. Por isso que eu achei que ele estava muito sério, que ele não estava querendo participar da festa. Aí ele deu um sorriso para mim. Aí a senhora viu que não era um quadro, né? Não era um quadro. A senhora se sentiu bem naquele lugar? Qual foi a sensação? Eu sou uma pessoa muito tranquila, eu não apavoro com qualquer coisa, não. A senhora sentia cheiro? A senhora escutou música? Não escutei nada, era tudo silencioso. E a senhora se sentiu acompanhada por alguém, como se tivesse um anjo da guarda, ou um espírito protetor, um mentor? Deixa eu falar a verdade, na hora, eu acho que não. Mas depois, quando eu fui na casa dessa senhora, que eu rezei, eu cheguei à conclusão de que eu estava muito bem acompanhada. Aí que minha fé foi crescendo. Tá, mas isso foi uma coisa racional, não é que a senhora tivesse sentido na hora, né? Não, na hora não. Então a experiência que a senhora teve foi só isso, a senhora estava naquela festa cheia de gente. Não, eu não estava na festa, não, eu estava do lado de fora assistindo a festa. A senhora não estava naquele ambiente? Não.
E a senhora via como se a senhora estivesse em pé também na mesma altura das pessoas? Eu tenho cá comigo que eu pensava que era festa, talvez nem fosse, né? Mas eu pensava que era festa pelo fato de eu estar com festa na minha cabeça, porque era a semana da festa da minha formatura da minha filha, que era a primeira filha minha que estava formando. A senhora se lembra de como as pessoas estavam vestidas nesse local? Muito parecendo roupas de dama antiga, aqueles penteados de cabelo antigo, aquele tipo camafeu, sabe? Era aqueles tipo assim. Eu não enxergava elas de corpo inteiro, não, só daqui para cima. E aquele senhor também só daqui para cima? Bom, E tinham outros homens? não, eu vi umas mulheres passando assim, por isso que eu achei que era um baile, uma festa, um trem assim qualquer. Mas acho que a festa estava na minha cabeça. Tá, mas então a senhora via mulheres e aquele homem, mas eram só mulheres, fora aquele homem. É. Mas ele não estava lá no meio, não. Ele estava mais afastado, assim, parecia que ele estava num quadro. E a senhora percebeu onde que as pessoas estavam, o ambiente? A senhora via paredes, a sala? Não dava para ver, não. Parecia que era um quadro, um quadrado, assim, como se estivesse num cinema. Sabe? E eles estavam lá e eu de cá. Ah, a senhora via todos eles como se estivessem dentro de uma tela? Isso, como se fosse no meio de uma tela. E ele no cantinho, assim, ó, lá no alto. A senhora via onde elas estavam? Tinha paredes? Era branco? Era preto? Mas não via parede, não sabia como que era o ambiente, não tinha luz, não tinha nada. A senhora comentou comigo a forma como as figuras eram, como se tivessem uns rabiscos. Ah, pois é. Eu não sei se o senhor lembra, eu lembro porque é do meu tempo. Tinha umas pessoas que desenhavam o rosto das pessoas no lápis creu. Você lembra disso? Era esse tipo de coisa que eu via lá. As pessoas apareciam como se fossem desenhadas. Parecia que elas estavam sendo eram desenhadas em lápis, assim, mas se movimentavam. A senhora tinha medo de morrer? Não, nunca tive medo de morrer. A senhora não tinha medo de morrer porque a senhora tinha uma fé de que existia alguma coisa além? Ou havia outro motivo para a senhora não ter medo? Não sei, eu nunca me preocupei com a morte, nunca tive medo de morrer, não. A senhora imaginava o que aconteceria quando morresse? Não tinha nem noção. Não tinha nem noção. Olha, eu fui criada numa família católica, estudei em colégio católico, questionava muito com minha professora, que era uma freira. Naquela época, no colégio eram freiras que davam aula. Eu questionava muito com a freira, porque eu tinha um ligamento, assim, uma ligação assim, muito boa, muito perfeita com meu pai. Meu pai, para mim, era uma pessoa assim, espetacular. E nas aulas de religião, o professor falava em céu e inferno, que quem peca morre o pecado vai para o inferno, não sai do inferno. Eu falava, então isso não é pai. Então Deus não é esse pai que a gente fala. Porque o que é isso? Que pai é esse? Eu tinha um pai tão maravilhoso que ele, quando a gente errava, ele chamava a gente, sentava, conversava e dava oportunidade. Agora esse outro pai vai me pôr no inferno, vai largar lá. Isso eu questionava. Eu nunca preocupei, nunca sabia o que ia acontecer comigo se eu morresse. Também tinha medo de morrer. Agora que eu sei o que vai acontecer, agora que eu não tenho medo mesmo. Na hora que a senhora se viu naquela festa, ou que a senhora pensou que pudesse ser uma festa, a senhora se lembrou que pouco tempo antes estava no carro ou esqueceu totalmente dessa realidade aqui? Eu só estava vivendo aquilo ali, naquela hora. Não sabia que tinha tido acidente, não sabia de nada disso? Não, eu só estava... Eu estava ali como se eu estivesse assistindo uma coisa muito bacana, estava tudo muito bem. Eu achei que estava tudo muito bom. Quando eu olhei para a cara do moço, achei que ele estava com a cara triste. Falei, ele não está gostando aqui, né? Em nenhum momento a senhora pensou que tivesse morrido? Não. A senhora comentou agora há pouco, falando, agora que eu sei como é que é morrer, que eu não tenho medo mesmo, né? Como é que a senhora entendeu o que é morrer? Eu sei que o lado de lá vai ser reflexo do que eu viver aqui. Por isso eu procuro viver bem aqui para ficar bem lá. Depois dessa experiência que a senhora teve, o que mudou na vida da senhora? Não no que a senhora já me disse, que a senhora diz que se transformou numa pessoa de fé maior, né?
Mas eu quero saber com relação à sua interação com as pessoas. Por exemplo, tem gente que diz que depois da experiência, quando chega alguém perto, essa pessoa sente se essa pessoa que chegou está triste, ou se está feliz, ou se está mentindo, ou se está falando a verdade, como se tivesse aumentado a capacidade de perceber o sentimento do outro. Isso aconteceu com a senhora? Não, não. A senhora passou a ter uma intuição maior? Eu passei a observar mais as coisas que acontecem. Não sei se pode ser chamado de intuição, mas eu observo mais as coisas. Quando acontece alguma coisa, assim, um problema que vem para atrapalhar, porque a gente tem percalços na vida, né? Nós estamos numa situação que ninguém aqui passa sem problema. Então, quando acontece um problema, uma coisa qualquer, eu não apavoro com aquilo, não. Eu sei que... Agora, quando as pessoas chegam perto de mim para conversar, eu não tenho, assim, reação, não. Não sei tudo. E trato todo mundo muito bem, porque eu aprendi que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, e próximo como a nós mesmos, né? E nós somos feitos de qualidades e defeitos, então eu tenho que aceitar os defeitos do outro, porque eu também tenho os meus. Em algum momento dessa experiência, ou mesmo depois dela, a senhora se sentiu conectada com tudo e com todos? Mudou, por exemplo, a relação da senhora com a natureza? Não, melhorou demais. Melhorou demais. Comecei a entender mais a natureza, viver mais para a natureza, cuidar mais dela. Foi muito bom. Isso aí mudou bastante para melhor. A senhora contou que a sua neta começou a ver a sua mãe na mesma época em que a senhora foi diagnosticada como tendo um câncer de mama. Isso. E depois a sua mãe falou para ela... Não, a sua mãe falou para sua filha, né? Num sonho, que ela precisava ir conversar, estava com pressa, que ela tinha que estar com o Regis. Isso. Isso me impressionou bastante. E ela falou para a minha neta que ela não ia voltar, porque ela ia trabalhar, mas não falou com quem. Ela falou com a minha filha que ela ia trabalhar com o Regis. Depois dessa experiência, a senhora passou a ter novas experiências à noite? A senhora sonha de uma forma diferente hoje? Não, engraçado, eu quase não sonho, quase não lembro dos meus sonhos. Mas existe uma coisa diferente. Quando eu... Tem manhãs, madrugadas, que eu acordo sentindo tão bem comigo, eu falo assim, opa, graças a Deus, viajei para um lugar bom, estava ótimo, aí agradeço a Deus. Essa senhora que rezou pela senhora na direção de Bezerra de Menezes, a senhora não conhecia antes? Não, e só vi esse dia, viu? Nunca mais vi essa mulher. E por que ela resolveu rezar pela senhora? Porque ela recebeu o telefonema, que fizeram uma corrente de telefone, ligando para todo mundo para pedir oração para mim. E esse pedido chegou no telefone dela. Eu nunca mais vi essa mulher. Sei o nome dela, sei o bairro que ela mora, mas não sei nem a rua. Eu não guardei o endereço dela. Na hora que a senhora voltou do coma, com essa lembrança... Eu sei que mudaram algumas coisas, né? A senhora até falou que terminou o casamento. Também. Isso quer dizer o quê? De que forma mudou a cabeça da senhora com essa experiência? Porque é o seguinte, eu senti quando o que me impulsionou a viver na vida, a coragem que eu tive. Porque o meu casamento estava uma coisa assim muito ruim. Eu precisava de manter meu casamento para formar minhas filhas. Porque se eu terminasse o casamento com o meu ordenado de aposentada, eu não ia dar conta de mantê-las em Belo Horizonte. Eu precisava de ir levando aquilo. Aí na semana, exatamente na semana da formatura da primeira, acontece isso. E quando eu volto disso, que eu recupero, que eu melhoro, eu falei, gente, agora acabou, né? Chega, eu já estava uma formada as outras ajuda as outras, aí nós vamos
Eu não- Aí me deu aquele coisa, e aquela fé de que eu não estava sozinha. Eu não estava sozinha. Depois veio o problema do câncer. Com a minha mãe, falou assim, mais uma vez eu não estou sozinha. Então isso foi crescendo, e eu hoje sou essa mulher, graças a Deus, forte. Eu me sinto forte. O que a senhora gostaria de deixar como mensagem para todos que forem assistir o seu relato? Que todos consigam ser o que eu sou hoje. Essa pessoa que acredita naquele lá de cima, que ele não abandona a gente em momento nenhum. Embora a gente ache que a gente está perdido, que aconteceu um acidente, que eu vou morrer, que eu estou isso, que eu estou aquilo, que Deus me abandonou. Não abandonou, não. Deus não abandona a gente, não. Ele está sempre com a gente. Hoje eu tenho essa certeza absoluta disso. Não só ele, como aqueles amigos da gente que já foram, como é o caso da minha mãe, que estava lá, participou da cirurgia depois. Tudo. Então, em todos os momentos, eu tenho essa certeza absoluta de que nós nunca estamos abandonados. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?